palavra, Senhor. Toma a frente, coloco ele nas tuas mãos, Senhor, que tudo que ele venha falar, que o teu Espírito Santo, Senhor, seja por ele. É que eu te peço, no nome do Senhor Jesus, certa tua grandeza de amor e misericórdia. Amém, Senhor, amém, Senhor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Poderia sentar, rapidinho? Motivo de alegria, né? Estarmos aqui esta noite para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Sei que os irmãos devem estar cansados, porque 3 dias de festa não é fácil. 3 dias de culto não é fácil, né? Por causa de que não é fácil? Porque antes de acontecer a festa, tem consagração, tem oração, tem tudo para isso acontecer. Isso é uma coisa boa para o Senhor, né? Eu quero agradecer, eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero Ezequiel, ao qual me fez o convite na sexta-feira passada. Não respondi na sexta-feira, falei com ele que eu tinha que falar com o meu pastor José Osmar. Hoje estou congregando ali no Ministério Palavra Viva, do pastor José Osmar Barros Cristóvão, onde estamos ali pela honra e glória do Senhor Jesus, fazendo aquilo que ele tem nos ordenado, a estar ali como diácono, servindo a casa do Senhor, né? E pela misericórdia de Deus, às vezes ele pega nós também, está trazendo com a palavra dele, porque Deus é assim, quando estamos para servir, não é só servir na casa, mas também servir com a palavra, é servir pregando o evangelho, fazer aquilo que ele tem chamado nós para fazer, que é o ídolo de Jesus, amém? Eu convido os irmãos a ler as nossas Bíblias, livro do profeta Abacuque. Está comigo me acompanhando aqui a minha digníssima esposa, a qual é a irmã do presbítero Ezequiel, minha filha Sofia, a qual onde eu estou indo, elas sempre estão acompanhando, né, a mim, porque é muita alegria, a alegria maior, quando eu recebo um convite para pregar, não é a mim, mas sim a dela. A esposa empurra o marido, a esposa sabe, ela edifica a sua casa. Então, quando recebe um convite, quando eu falo para ela, eu recebi um convite para pregar, ela fica mais alegre do que eu. E eu fico tremendo as pernas, porque sabemos que para falar a palavra do Senhor tem que tremer, tem que ter um temor. Não pode subir aqui na carne, mas sim com o Espírito Santo de Deus. E desde já, eu já abro mão de estar pregando a palavra do Senhor. E deixo que o Espírito Santo de Deus venha tomar-me, venha ser um consolador, venha ser o direcionador da palavra essa noite, amém? Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, o verso, vamos ler 1 e 2. Capítulo 3, verso 1 e 2. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembre-te da sua misericórdia. Mais uma vez, no capítulo 2. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembre-te da sua misericórdia. Poderia sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Confesso que quando Ezequiel me convidou para pregar, eu te perguntei, Ezequiel, precisa ser um tema? Tema para pregar? Ele falou, irmão, fale do Senhor, mandar você fazer. E eu fui orar ao Senhor, o que o Senhor quer que eu leve para a igreja? Tem que ser um tema, em Abacuque 3, ele vai falar de avivamento. E confesso aos irmãos que essa palavra Deus me deu lá em março. Há uma vigília que nós fizemos na igreja. Montamos essa vigília e o tema foi esse da vigília. E chegando para dar a saudação da vigília, Deus não deixou eu dar essa saudação, me levou por outros caminhos, porque é assim que Deus trabalha. Nós preparamos o esboço, nós preparamos uma palavra, mas a gente deve falar o que Deus manda nós falar. E na vigília Deus não me deixou levar essa palavra. Aí eu entendi que não era para vigília, era para hoje, era para essa data, era para esse dia, ao qual o presidente Ezequiel me convidou para estar aqui pregando o Evangelho. Esse versículo que a gente acabou de ler é uma oração de avivamento, onde Abacuque pede que intervenha e renove sua obra no meio dos anos, que podem ser estendidos como período de dificuldade ou transição na vida do povo. Uma expressão de fé e confiança na fidelidade de Deus, que mesmo na sua ira tem a capacidade de se lembrar e sua misericórdia para o seu povo. Abacuque, profeta Abacuque. O profeta Abacuque se preocupou com o futuro da obra de Deus e exerceu o seu ministério por volta do século 5
antes de Cristo. Seu nome significa abraço ou abraçar. Segundo a Bíblia, Abacuque foi um profeta antigo, profeta do Antigo Testamento, que viu em Judá, no reino do sul de Israel, pouco antes do exílio babilônico, por volta do século VI antes de Cristo, questionando a permissão da justiça e da violência em seu povo e sobre o uso dos babilônicos contra a instrução do castigo, mas conclui expressando sua fé e confiança na soberania de Deus, apesar das circunstâncias. Vamos aprender um pouco sobre Abacuque, antes de eu entrar na mensagem que Deus deu para trazer para a igreja. Profeta de Judá, Abacuque era um profeta do reino de Judá, possivelmente um levita que participava da liturgia do templo, como sugerido no capítulo 3 que ouvimos. Período histórico. O livro de Abacuque é datado há cerca de 600 anos antes de Cristo e situa o profeta num tempo de crescente ameaça do Império Babilônico. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias e pode ter presenciado eventos como a morte do rei Josias no exílio babilônico. O livro de Abacuque, o livro é único, porque não é uma mensagem de Deus para o povo, repare, não é uma mensagem de Deus para o povo, mas sim um diálogo entre o profeta e Deus. E a pergunta nessa noite é: nós temos dialogado diariamente com Deus? Nós temos conversado com Deus? Porque um filho, hoje nos tempos, um filho conversa com o seu pai, no momento de necessidade, no momento que está precisando. E o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E nós temos dialogado com Ele, ou nós temos deixado Ele de lado? Abacuque expressa sua fé em Deus, mesmo quando confrontado com as maiores dúvidas e injustiças, concluindo com uma oração de louvor. A sua mensagem central é: o justo viverá pela fé. Abacuque representa todos aqueles que confiaram em Deus, mesmo sem ter todas as respostas e circunstâncias desfavoráveis. Por isso que ele fala em Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, me alegro no Senhor e exalto a minha. Abacuque nos ensina a orar. Ainda que falte mantimento do nosso lado, ainda que a doença venha assolar a nossa casa, ainda que nada sai bem, sai do controle, nós devemos exaltar o nome do Senhor, porque Ele não perde o controle das coisas, Ele não perde o controle de nada, Ele sempre está no controle de tudo. Lá, se declara. Até aqui aprendemos um pouco sobre Abacuque. Novamente o versículo 2, do verso 3: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio notifica, na ira, lembre-se da tua misericórdia. Desse texto bíblico, vamos aprender 4 segredos para um avivamento, que é o tema da campanha. Eu sei que foi falado sexta-feira, eu não estive aqui, tive um compromisso que deu para mim sobre avivamento. Ontem também estive ali no compromisso, não deu para mim, deve ter falado de avivamento. E hoje Deus me trouxe novamente para falar do avivamento. Nós vamos aprender os 4 pilares. 4 pilares para um avivamento genuíno. O avivamento é em nós. Cada avivamento que o povo de Deus tinha experimentado ao longo da história, e Deus ouvindo a oração do seu povo. A palavra de Deus, fonte geradora de avivamento. O temor ao Senhor gerado no coração das pessoas pela palavra de Deus dá início a um avivamento. O avivamento sempre é uma obra de misericórdia de Deus. Portanto, os 4 pilares para o avivamento é nós são: oração, palavra, temor
preparados para o avivamento. Oração do profeta Abacuque. O primeiro segredo do avivamento é sempre a oração. Os grandes avivamentos na Babilônia, na Bíblia, ao longo da história cristã, começaram sempre com oração. O primeiro avivamento registrado na Bíblia foi após a queda do homem, que se deu quando um descendente de Adão, chamado Enos, começou a invocar o nome do Senhor, lá em Gênesis 4, capítulo 26. E Sete também nasceu um filho, que pôs o nome de Enos. Foi esse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. O grande avivamento da história se deu no dia de Pentecoste, após a intensa campanha de oração. Portanto, o primeiro pilar é a oração. Irmãos, não tem como nós vivermos um avivamento genuíno da parte do Senhor se nós não orarmos. Não tem como nós vivermos um avivamento genuíno da parte do Senhor se nós não tivermos horas de oração com Deus. As pessoas estão querendo buscar avivamento em igrejas lotadas. As pessoas estão querendo buscar avivamento em grandes templos. Mas o avivamento, um deles é parte, é a oração principal. Outro é principal. E o primeiro é a oração. Não tem como viver um avivamento se não oramos, se não tiramos tempo de oração com o Senhor. Porque se não tiver oração, é um avivamento falso. O avivamento tem que ter oração. Aleluia! Glória a Deus. Vou sentir a presença do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Ouvi o Senhor a tua palavra. E segundo segredo de um avivamento é a palavra do Senhor. Não pode existir avivamento genuíno e duradouro se este não for gerado através da palavra de Deus. O avivamento de Judá, no dia do rei Josias, só se deu depois que o sacerdote Ilquias anunciou: achei o livro da palavra de Deus. A passagem onde o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei na Bíblia, situado nos capítulos 2 Reis 22, 8, 23 e 25 e 2 Crônicas 34, 14 e 21. Depois o irmão pode ler, para a gente não tomar tempo. Nesses relatos, durante a reforma do templo pelo rei Josias, Ilquias descobre o livro que tinha sido esquecido, lendo para o rei, e reage com grande pesar e inicia uma renovação espiritual em Judá. Os grandes avivamentos registrados em Atos Apóstolos ao longo da história cristã sempre se deram pelo poder da palavra de Deus. Então oração, o primeiro tópico para o avivamento. O segundo tópico, palavra de Deus. Não tem como viver o avivamento se não oramos e se não lemos a palavra do Senhor. Porque o avivamento vem através da palavra. É a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta, é a palavra que dá o caminho. Então o primeiro tópico é a oração. O segundo, a palavra de Deus. Terceiro tópico, temor. O temor ao Senhor. O temor do Senhor, provado no coração das pessoas para a pregação da palavra de Deus, é a porta de entrada para o avivamento individual e coletivo. O temor ao Senhor que veio sobre o povo de Nínive, levando ao arrependimento do pó das cinzas, deu após ouvirem a pregação do profeta Jonas. Ter um coração sábio e apartar-se do mal são sinais claros de um avivamento pessoal. Em Êxodo 20, no capítulo 18 a 20, vemos após o povo ouvir a palavra do Senhor no Monte Sinai em chamas, o arraial estremeceu, e o Moisés disse ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Lembrando, primeiro, oração. Segundo, a palavra de Deus. E o terceiro é o temor. Irmão, como viver um avivamento de Deus se irmãos dentro da igreja estão caluniando o outro? Se irmãos dentro da igreja estão falando mal do outro? Eu não acredito em avivamento, irmão, que a pessoa ora e tem a palavra, mas fala mal do irmão que está do lado. Aleluia! Eu não acredito no avivamento, irmão, que a pessoa ora até ler a palavra, mas faz
da igreja eu congrego. Ah, meu Pai, ô Senhor, seja comigo. A porta da igreja é aberta. Congrega aqui quem quer congregar. Mas se você está aqui, devemos somar. Devemos estar no mesmo corpo de Deus para viver o avivamento. Pessoas querem viver o avivamento, igual eu falei, em grandes tempos, em grandes festas. Mas fala mal do irmão, fala mal do que faz a festa, fala mal do pregador, fala mal do louvorista. Como é que viveu um avivamento desse? Não tem como. Então o temor do Senhor, o temor do Senhor, o temor do Senhor tem que ter. Então quem fala do irmão não tem temor do Senhor. Quem fala da igreja não tem temor do Senhor, porque a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Então não tem temor. Como viver o avivamento sem o temor? Como viver o avivamento sem temer a Deus? Como viver o avivamento sem o temor de Deus? Não tem como. Então já vemos 3: oração, palavra e temor a Deus. E temor a Deus, irmão. A gente conhece pessoas ímpias que temem mais a Deus do que crente. Eu falo por mim, irmão. Quando eu estava na droga, quando eu estava no crime, eu sempre tinha o temor de Deus. Eu fazia as coisas erradas, mas sempre pedindo a Deus: Senhor, me guarde. Senhor, seja comigo, temendo a Deus do crime. E hoje, irmãos, dentro da igreja, não tem temor do Senhor. Não tem temor do Pai que está ali, que pode fulminar, porque Deus é fogo, é consumidor. E não tem esse temor. Então aprendemos 3 pilares essa noite do morte. Oh, aleluia! Glória a Deus, louvado é o teu nome, Senhor Deus. O 4: na ira, lembre-te da misericórdia. A misericórdia é o 4º segredo de um avivamento. Todo avivamento ao longo da história é obra de misericórdia divina. Nosso Deus é piedoso, é misericordioso, e não desviará o vosso rosto, se vos convertesse a Ele de verdade. O avivamento de Nínive foi uma obra de misericórdia e compaixão divina. Um avivamento é transbordado de misericórdia divina sobre nossas vidas, pois o avivamento sempre acontece quando o povo está na sua pior condição espiritual. Em Joel 2,13, o profeta escreveu: e rasgai-o os vossos coração, e não as vossas vestes, e convertei ao Senhor o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio na ira, e grande é a beneficência, e se arrepende do mal. A misericórdia de Deus é o 4º pilar para que venha sobre nós um verdadeiro avivamento. Porque sem a misericórdia do Senhor não tem avivamento. Sem a misericórdia do Senhor não tem crente nas igrejas. Sem a misericórdia do Senhor nós não estaríamos nem aqui para pregar, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Então esses 4 pilares: oração, palavra, temor a Deus e misericórdia, são o que nós devemos guardar para viver um avivamento em nós. Tem pessoas que estão buscando avivamento, mas coisa errada. Tem pessoas que estão esperando avivamento aqui do céu, mas não ora, não lê a palavra, não tem o temor e nem espera a misericórdia de Deus. Como viver um avivamento assim? Como viver um avivamento assim? Como viver um avivamento assim? Então que hoje nós podemos aprender com esses 4 pilares: oração, palavra, temor e misericórdia. Não adianta, irmão, correr atrás de grandes tempos. Não adianta, irmão, correr atrás de grandes coisas. Não adianta, irmão, correr atrás de igreja bonita, se você não tiver a oração em dia, a leitura da palavra em dia e o temor e a misericórdia de Deus. O profeta expressa reverência e temor diante das ações de Deus, pedindo que Ele renove suas obras poderosas no tempo presente e que Ele se lembre da misericórdia mesmo no meio da sua ira. Vemos aqui, nesse versículo que acabamos de ler, quero repetir novamente para os irmãos: ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos os notifica. Na ira, lembre-se da Tua misericórdia. Vemos aqui, irmão, o profeta Abacuque, reverência a Deus. O profeta Abacuque demonstra ter ouvido sobre a fama e os feitos de Deus. Isso enche de temor e espanto.
Vemos também no pedido de renovação sobre as suas obras. Ele clama para que Deus repita as maravilhas que realizou no passado, no meio dos anos ou na nossa época, para que o povo também possa testemunhar o poder da sua glória. Vemos aqui a lembrança da misericórdia em um contexto de ira divina. O profeta pede que Deus, em sua compaixão, se lembre da misericórdia de Deus. Olha só o que nós vemos nesse texto, nesse versículo lindo: reverência a Deus, pedido de renovação das obras e lembrança da misericórdia. Oh, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei porque o Senhor me trouxe com essa palavra aqui, mas eu sei que essa palavra aqui está falando com alguém nessa noite, porque Deus, Ele